Olá, sombrios! Passando rapidinho para pedir a vocês que deixem seu like, compartilhem o vídeo e, se não é inscrito, se inscreva. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro, faça parte do clube de canais e veja qual categoria é mais confortável para você. Sem mais prosa, vamos para o vídeo. À medida que o dia avançava, o clima em Pires do Rio tornou-se cada vez mais espesso, como se uma nuvem pesada e invisível pairasse sobre a cidade. Nas ruas poeirentas e nas conversas sussurradas, o temor era real, crescendo a cada novo olhar desconfiado. Os dois fazendeiros que haviam sido poupados da fúria de Christian, quando ele, na forma de lobo, havia massacrado seus peões e caçadores na mata, estavam certos de que os pecados do passado haviam finalmente retornado para cobrá-los. A cada dia, sentiam-se mais como presas encurraladas, com a culpa roendo suas almas e cada pequeno som nas sombras parecendo trazer a ameaça de um destino inescapável. As tragédias já se acumulavam, quando a cidade foi surpreendida por mais uma notícia sombria: a morte da esposa de José Coutinho. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora. Alguns diziam que ela havia se matado de desgosto, incapaz de suportar o peso de um casamento que já não tinha amor, apenas amargura e abandono. Outros sussurravam que José Coutinho, em sua frieza calculista, teria encontrado uma forma de se livrar dela, usando o pretexto do suicídio para encobrir o crime. A cidade inteira conhecia suas infidelidades, seu desprezo aberto pela esposa e os rumores sobre sua obsessão doentia por Cátia Lemos. A pequena Pires do Rio estava envolta em um nevoeiro de desgraças, com tragédias e suspeitas sufocando a população. Os rostos da cidade pareciam mais pálidos, as conversas eram abafadas e até as crianças mantinham-se quietas nas ruas, como se pressentissem o peso do mal que se abatia sobre suas casas e famílias. Um passado cruel e uma dívida antiga pareciam finalmente vir cobrar seu preço, e o medo se instalava cada vez mais fundo no coração de cada habitante. Os mais velhos, aqueles que ainda guardavam na memória as cicatrizes do massacre de 30 anos atrás, murmuravam em tom de advertência. E suas vozes baixas falavam sobre a maldição lançada pelos ciganos mortos sobre Pires do Rio. Para eles, cada desgraça recente, os incêndios misteriosos, as mortes brutais e até o próprio desespero que tomara a esposa de Coutinho era o preço de uma culpa nunca expiada. Os fazendeiros, diziam, haviam condenado a cidade, deixando-a sob o peso de um fardo sombrio e implacável. Outros, porém, temiam até mesmo sussurrar tais suposições. Sabiam bem que aqueles que possuíam as terras também possuíam poder, e mesmo com os rumores se espalhando como fumaça, poucos ousavam contrariar os fazendeiros, que permaneciam intocáveis, ainda que manchados pelo sangue do passado. Homens como Coutinho, com seus segredos e arrogância, continuavam a olhar a cidade de cima, cercados por um temor respeitoso que impedia qualquer questionamento direto. Mas a inquietação se espalhava, e nas vielas silenciosas e nos olhares de relance, cada vez mais pessoas começavam a se perguntar se a maldição enfim havia despertado. À tarde, cedendo à insistência de seu sobrinho, o delegado Anselmo Coutinho decidiu visitar a fazenda de Cátia Lemos. Quando chegou, foi recebido com uma desconfiança evidente nos olhos dela, ciente da reputação de José Coutinho Filho, suspeitando que ele estivesse por trás daquela visita inesperada. Na sala da fazenda, o café fresco foi servido em silêncio. O leve tilintar das xícaras sobre os pires era o único som que preenchia o ambiente.
acentuando a tensão densa entre os dois. Kátia mantinha uma postura reservada, estudando o visitante com um olhar firme, enquanto o delegado, por sua vez, a observava com olhos analíticos, cada movimento e expressão dela sendo minuciosamente avaliados. A cordialidade era mantida, mas as intenções e suspeitas pairavam no ar, invisíveis, mas impossíveis de ignorar. O delegado tomou um longo gole de café, sua expressão se endurecendo enquanto olhava para Kátia. Quando finalmente rompeu o silêncio, sua voz rouca carregava um tom insinuante, quase provocador. Vejo que você voltou a se interessar pela fazenda, Lemos. Notei algumas mudanças por aqui. Isso é bom, mas o que me intriga é o que motivou esse seu ânimo repentino. Ele fez uma pausa, observando-a como quem procura desvendar um segredo oculto. Seus olhos escuros estavam fixos nela, buscando qualquer sinal de reação. Essas mudanças, continuou, com um peso calculado nas palavras, estão sendo feitas pelos homens de Corisco e o cigano, filho de Constantin Calderi? Kátia percebeu que suas suspeitas se confirmavam. Aquela visita não tinha nada de casual. O delegado não estava ali por cortesia. Com um olhar frio e seguro, ela o encarou, sua voz saindo firme e sem hesitação. E teria algum problema, delegado, caso eles estejam me ajudando? O delegado estreitou os olhos, seu semblante se tornando mais rígido, enquanto tentava esconder o desconforto diante da firmeza de Kátia. Os homens do Corisco estão sendo investigados pela morte do próprio Corisco. E quanto ao cigano, ele é suspeito de estar por trás das mortes de Rodrigues e do filho dele. Não temos provas conclusivas, mas as suspeitas são fortes. Kátia manteve o olhar fixo, inabalável, consciente de que estava sendo testada. Por trás das acusações do delegado, ela sentia a tentativa de intimidá-la, mas não se permitiria ser abalada. Kátia manteve o olhar firme no delegado, sentindo a intensidade daquela conversa pesar no ar. Respirou fundo, consciente de cada palavra que diria. Sabia que as acusações eram frágeis, mas reconhecia o perigo de serem usadas pelos homens poderosos de Pires do Rio. Os homens de Corisco, ela começou, sua voz suave, mas carregada de uma força controlada. Eles não são considerados homens de verdade, não é? Para a cidade são vistos como feras, como animais irracionais. Não é assim que todos falam? Ela fez uma pausa proposital, observando a reação no rosto do delegado, cujo olhar permaneceu atento. Mas sua postura parecia tensionar diante da insinuação. E o cigano? Kátia continuou, com um leve tom de desafio. Pelo que sei, até ontem ninguém sequer sabia da existência dele. Ou foi o seu sobrinho que trouxe essa informação à tona? O delegado contraiu o maxilar, mas não desviou o olhar. Kátia percebeu que havia tocado em algo sensível, mas não se deteve. Quero que saiba que enquanto esses crimes aconteciam, esses homens estavam aqui na fazenda, trabalhando sob minha supervisão. Então, delegado Coutinho, essas suspeitas são infundadas e, francamente, me parecem uma distração. As palavras de Kátia pairavam no ar, deixando o delegado por um instante sem resposta. Ela sabia que havia se posicionado firmemente e que qualquer tentativa de intimidação de sua parte não a abalaria. O delegado ficou em silêncio, deixando que as palavras de Kátia ecoassem em sua mente. Por mais que lhe desagradasse, ele entendia porque José estava obcecado por aquela mulher. Kátia Lemos não era apenas bonita. Havia uma força e uma selvageria que ele raramente via. Era como uma égua indomada, que se recusa a ser dobrada pela pressão dos poderosos. Mas o que mais o incomodava era saber que ela tinha um escudo formidável. O tio, agora arcebispo, que se quisesse poderia trazer à tona segredos que todos preferiam esquecer. Reprimindo a frustração,
o delegado optou por adotar uma postura mais cuidadosa. A senhora pode provar que esse cigano esteve aqui todo esse tempo? Questionou, esperando que a resposta dela não fosse tão evasiva quanto suspeitava. Kátia não hesitou, esboçando um sorriso que misturava desafio e ironia. Pode notar pelas mudanças positivas na fazenda, delegado. Ele tem feito um ótimo trabalho. O delegado respirou fundo, percebendo que não conseguiria extrair muito mais dali. Levantou-se lentamente, mas antes de sair, resolveu jogar uma última cartada, uma tentativa de abalar a segurança inabalável de Kátia. Soube que a esposa de José Coutinho se matou ontem à noite? Kátia piscou, surpresa pela notícia, mas sua expressão não traiu qualquer emoção. O rosto permaneceu sereno, apenas um leve desdém escurecendo seu olhar. Ao menos agora ela está livre daquele encosto. O delegado observou, intrigado com a frieza calculada daquela resposta. Por fim, desistiu de tentar penetrar a fortaleza que era Kátia Lemos. Despediu-se e ela o acompanhou até a porteira, mantendo uma expressão impenetrável. Enquanto caminhavam, ele vasculhou a fazenda com os olhos, à procura de algum sinal do cigano, do homem que tanto irritava José, mas não encontrou nada. Sabia que José ficaria furioso ao saber que não trouxe o homem preso, mas sem provas, sem nada de concreto, ele estava de mãos atadas. Kátia observou o delegado partir, mas um peso sombrio permaneceu em seu peito. Ela sabia que a visita era apenas o prenúncio de algo maior e mais perigoso, uma tormenta que se aproximava para desestabilizar sua vida e a paz da fazenda. O ar em Pires do Rio parecia carregar uma tensão palpável, e ela sentia que precisava de toda sua força e astúcia para enfrentar o que estava por vir. Na escuridão da noite, enquanto a cidade caía em silêncio, a inquietação de José Coutinho crescia, transformando-se em um ódio avassalador. Kátia o desafiou, rejeitou seus avanços, e para ele, isso era insuportável. A rejeição não apenas ferira seu orgulho, mas atiçou uma raiva doentia, que agora exigia uma resposta brutal. Ignorando as palavras do tio, que havia lhe pedido cautela, Coutinho reuniu seus peões mais leais, aqueles que fariam qualquer coisa em troca de um punhado de dinheiro e algumas garrafas de aguardente. No fundo de sua mente perturbada, José Coutinho imaginava a cena macabra que tinha em mente. Kátia, impotente diante dele, seria forçada a reconhecer o erro de desafiá-lo. Seus olhos brilhavam com uma mistura de desprezo e luxúria, imaginando arrastar Kátia para fora de sua própria casa e subjugá-la na frente do cigano imundo, e depois de saciar seu desejo sádico, ele se livraria dela e do cigano, varrendo-os como se fossem nada além de poeira sob suas botas. Contudo, Coutinho não percebia que era ele o caçado. Mulo, o espírito cigano, que guardava vingança há tanto tempo, observava-o das sombras, invisível e paciente, esperando a hora certa. Ele via cada pensamento, cada desejo perverso, e seu ódio antigo queimava com ainda mais intensidade. A justiça dos ciganos traídos, daqueles que morreram injustamente naquela terra amaldiçoada, estava próxima. E o homem que pensava ser o caçador, na verdade, estava apenas seguindo para o próprio abate. A noite na fazenda Lemos carregava um peso sobrenatural, quase perceptível. Durante o jantar dos peões, Lulo, sentado em silêncio, observava tudo ao redor, com uma expressão enigmática, os olhos atentos a cada detalhe. De repente ele quebrou o silêncio com sua voz calma, mas carregada de autoridade. Esta noite, Christian, você ficará com a senhora Lemos na casa principal. Quanto aos peões e às feras, estarão sob o comando de Aristeu, todos em alerta. Seus olhos penetrantes fixaram-se em Kátia, e ela sentiu o peso do aviso como um soco no estômago.
Sua fazenda, senhora, receberá a visita daquele homem asqueroso, disse Mulo, sem alterar a expressão. Ele tentará arrastá-la daqui. Aquelas palavras trouxeram um calafrio. Kátia tentava processar como Mulo sabia algo tão específico. Sentia um misto de incredulidade e medo, mas ao mesmo tempo a presença de Mulo e sua calma enigmática transmitiam alguma segurança. Ela olhou para Christian, esperando que ele a ajudasse a resistir ao que estava por vir. Christian, visivelmente frustrado com a situação, questionou: "Não seria melhor que eu liderasse os homens?" Antes que ele pudesse argumentar mais, Mulo cortou a possibilidade com firmeza. "Não." Seu tom era incisivo, quase cortante. "Você e a senhora Lemos são os alvos desse homem maldito. Dentro da casa ela estará mais segura com você." Christian cerrou os punhos, mas compreendeu o raciocínio de Mulo. Kátia desviou o olhar para as janelas da casa principal, tentando controlar o turbilhão de sentimentos que ameaçava dominar seu rosto. Ela sabia que precisava de toda sua força e resiliência para enfrentar o que se aproximava naquela noite sombria. A tensão aumentava no refeitório, enquanto Christian, ainda com o semblante carregado de frustração, cedia à liderança de Mulo. Ele não gostava da ideia de ficar preso dentro da casa, mas reconhecia que Mulo parecia saber mais do que estava disposto a revelar. Por fim, acenou em concordância, engolindo o desconforto. Mulo então virou-se para Aristeu, o velho capataz que conhecia a fazenda como ninguém e havia sobrevivido a inúmeros desafios. Contudo, nada o havia preparado para o que estava por vir. Mulo observou com intensidade, sua voz fria e controlada ao dar a ordem. "Seu Aristeu, você liderará as feras. Apenas Coutinho deve sair vivo daqui, entendeu?" A calma perturbadora nas palavras de Mulo fez o estômago de Aristeu revirar, mas ele manteve a postura firme. Sabia que estava lidando com algo além de seu entendimento, e ao mesmo tempo sentia-se compelido a seguir aquela ordem. Aristeu assentiu, percebendo o olhar de confiança de Mulo sobre ele. Não era apenas uma ordem, era um voto de confiança, uma responsabilidade de manter a ordem em meio ao caos que se anunciava. Ele olhou para os peões e principalmente para as feras, aqueles homens que, embora parecessem humanos, eram movidos por uma força bestial, eram monstros. Mas agora estavam sob seu comando, e ele precisava canalizar essa ferocidade para proteger Kátia e defender a fazenda. Inspirando profundamente, Aristeu começou a preparar seus homens. A noite prometia ser longa e brutal, e cada um ali sabia que a segurança da fazenda dependia de uma aliança improvável entre humanos e feras. A tensão se condensava no ar como uma tempestade prestes a explodir. Aristeu, com o rosto marcado pela gravidade do momento, não resistiu e perguntou: "Como sabe de tudo isso, Mulo?" O cigano lançou-lhe um leve sorriso, carregado de mistério e algo que transcendia a compreensão comum. "Sou um cigano, Gádio, sensível o suficiente para pressentir as coisas. Os ventos sussurram seus segredos aos meus ouvidos. As plantas, o piar dos pássaros noturnos, todos me falam. Eles revelam o que os homens tentam esconder. Mas chega de perguntas." Christian, frustrado, cerrou os punhos, tentando reprimir a sensação de impotência. Seu instinto era proteger a todos na linha de frente, mas a autoridade de Mulo não deixava espaço para a contestação. Ele lançou um último olhar ao refeitório, antes de se voltar e seguir Kátia e Célia até a casa principal. Ali trancaram portas e janelas com ferrolhos robustos, transformando a casa em um refúgio e uma fortaleza improvisada. O silêncio dominava cada canto, interrompido apenas pelo som contido da respiração de cada um. O coração de Kátia pulsava em ritmo acelerado, uma inquietude que ela tentava mascarar. Christian, por outro lado, embora aparentasse calma, mantinha-se atento a cada ruído do lado de fora,
pronto para agir a qualquer sinal de perigo. Do lado de fora, o cenário era ainda mais aterrorizante. Aristeu e os peões observavam incrédulos, enquanto os 10 novatos começavam a se despir, como que em um ritual sombrio. O ar pareceu vibrar com uma energia sobrenatural que invadia a pele e os ossos de todos os presentes. Os corpos dos homens se contorciam de maneira antinatural, emitindo sons grotescos, como se cada músculo e osso estivesse sendo violentamente reorganizados. Ossos estalavam, pele se rasgava e uma pelagem espessa e negra começava a brotar. O processo era doloroso, mas surpreendentemente rápido. Em questão de minutos, os peões não eram mais homens. Haviam se transformado em criaturas gigantescas e aterrorizantes. Lobisomens que exalavam uma aura de puro terror. Os uivos das feras rasgaram o silêncio da noite, gelando o sangue de todos ao redor. Os sons guturais ecoaram pela fazenda, um anúncio horripilante da presença de algo monstruoso. Aristeu, que já havia visto de quase tudo na vida, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Diante dele agora não havia mais homens a serem liderados, mas bestas selvagens que aguardavam o momento de liberar toda a sua fúria. Respirando pesado, Aristeu manteve a compostura. Sabia que naquele momento não havia mais espaço para o medo. Ao longe, Coutinho ouviu os uivos das feras, e seu sorriso alargou-se em uma expressão sádica e vingativa. Era exatamente isso que ele desejava, o confronto. Com um brilho de malícia no olhar, ordenou que seus peões engatilhassem as armas, cada um mais ansioso que o outro. Ele então declarou com uma voz venenosa: "Vamos caçar umas feras amaldiçoadas e, por fim, acabar com o cigano maldito e imundo." Enquanto isso, na escuridão da fazenda, Mulo se aproximou das feras, com uma calma inquietante. Ele caminhava entre elas como se fossem velhos conhecidos, movendo-se com uma confiança quase sobrenatural. Sem hesitar, ele retirou um punhal de lâmina reluzente e com precisão marcou o peito de cada uma das criaturas com um símbolo antigo, traçando um padrão que apenas ele conhecia. As feras, que até então exalavam energia caótica e feroz, pareciam subitamente mais serenas sob o toque do cigano. A voz de Mulo se elevou, carregada de um poder ancestral que reverberava pelo campo ao seu redor. "Obedeçam ao capataz Aristeu. Cada peão aqui é seu companheiro e precisa ser protegido. Não se preocupem com as balas dos homens do coronel. Elas não terão efeito sobre vocês. Seus corpos estão fechados." As palavras de Mulo trouxeram uma aura de segurança às feras, que o encaravam com respeito e obediência, prontas para enfrentar o ataque iminente. Quando os peões de Coutinho arrombaram a porteira da fazenda Lemos, não tinham ideia do que os aguardava. A escuridão os envolvia e o silêncio, quebrado apenas pelo passo pesado dos cavalos e o farfalhar das folhas, tornava-se cada vez mais opressivo. O medo antes ignorado agora começava a corroer a determinação dos homens, enquanto avançavam rumo ao desconhecido. Christian estava tenso, cada fibra de seu corpo em alerta, os sentidos aguçados, captando o cheiro de Coutinho e de seus peões se aproximando. A cada passo que davam, ele sentia o perigo se intensificar e a fera dentro dele lutava para emergir. Kátia, que observava o rosto dele de soslaio, podia ver a tensão pulsando em seus músculos e a rigidez que tomava conta de seu corpo. Ele estava ali, mas claramente contra sua vontade, preso entre a promessa de proteção e a fúria que queria tomar conta. Ela hesitou por um momento. Queria se aproximar, oferecer algum tipo de consolo ou, pelo menos, tentar aliviar a tensão que tomava conta dele, mas o medo de sua reação a impediu. Christian estava diferente, quase irreconhecível para ela, e isso a assustava.
Com o coração pesado, decidiu se afastar, indo até seu quarto. Lá, Kátia pegou uma espingarda, um velho rifle que havia pertencido a seu pai. As mãos trêmulas a carregavam com destreza, embora ela não tivesse certeza se seria capaz de usá-la quando o momento chegasse. Quando voltou para a sala, Christian a observava com olhos intensos, seus sentimentos ocultos por trás de uma máscara de determinação. Ela se recostou perto de uma das janelas, tentando se manter firme, mas a presença dele a fazia questionar sua própria segurança. Ele então soltou um longo suspiro, como se estivesse se preparando para algo inevitável, e disse: "Espero que saiba usar isso, caso esses miseráveis cheguem até aqui." Sua voz era grave, cheia de uma seriedade que fez o coração de Kátia acelerar ainda mais. "E caso eu fique irreconhecível, saiba que jamais a machucaria." As palavras dele, carregadas de uma dualidade sombria, fizeram com que Kátia se lembrasse de uma conversa que teve dias atrás com Aristeu. Eles discutiam sobre os peões que haviam servido a Corisco, homens que se transformavam em bestas quando a noite caía. Será que Christian era como eles? A ideia a incomodava profundamente, mas ela precisava saber. "Você..." Kátia começou, sua voz hesitante, mas determinada a descobrir a verdade. "Você é como eles? Como os peões de Corisco? Também viram a fera, não é?" Christian virou-se lentamente para encará-la. Seus olhos, que antes pareciam comuns, agora estavam tomados por uma vermelhidão intensa. Era um olhar que queimava com fúria e poder. Ele não precisava responder com palavras. Seus olhos já diziam tudo. O brilho rubro neles era a confissão silenciosa de sua natureza, a besta que ele tentava manter contida. Kátia engoliu em seco, um calafrio percorrendo sua espinha. Ela sabia que, de certa forma, já suspeitava disso, mas ver o poder dessa transformação nos olhos dele era outra coisa. Um arrepio percorreu seu corpo, mas ela manteve-se firme, olhando nos olhos de Christian, como se o desafio de entender quem ele realmente era fosse agora mais crucial do que o medo que sentia. Ela precisava saber até onde ele iria para protegê-la.